Portanto, é com muito gosto, naturalmente, que acedi a este amável convite da Rita para estar convosco hoje, falando-vos sobre gestão de ativos e eficiência de sistemas. Como a Rita já referiu, eu publiquei agora muito recentemente um artigo no primeiro número da revista da Arsai, de Minas Gerais, numa revista que claramente vos convido a ver, parece-me uma iniciativa, uma revista que está muito simpática, e para a qual eu fui convidada a falar sobre gestão de ativos na prestação de serviços de água e esgotamento sanitário. A Rita viu o artigo e perguntou-me se eu estaria disponível para, no fundo, abordar um bocadinho esta temática nesta sessão de hoje, o que eu farei com todo o gosto, centrando um bocadinho mais, tendo aqui um bocadinho em foco na questão da eficiência. Tal como no artigo na revista, eu vou começar aqui com algumas provocações. Vou-vos pedir para pensar um bocadinho no vosso caso concreto e, portanto, eu atiro aqui um bocadinho uma frase para pensarem. Na nossa cidade, reabilitamos cerca de 0,5% das nossas redes de água por ano. É excelente. Nem a vida na cidade suportaria mais obras simultâneas, nem seria possível mobilizar mais investimento. Enfim, esta frase é uma frase que eu já tenho ouvido, enfim, verbalizada de modos variados, mas já tenho ouvido em muitas instâncias. E a pergunta que eu vos deixo é, se esse for o vosso caso, ou se estivermos a reabilitar até menos do que 0,5% ao ano, se acreditam que, em média, os ativos das vossas redes duram 200 anos, porque é o que isto pressupõe para que um serviço seja sustentável, ou, em contrapartida, se isso não for possível, se acham que as vossas cidades estão preparadas para quando estiver já tudo partido, desculpem o termo, se a cidade está preparada para então, de uma forma muito concentrada, refazer todo o sistema de águas ou de águas residuais. Fica esta provocação. Segunda provocação, que é uma realidade muito grande em países como é o caso do Brasil. A nossa prioridade é a universalização dos serviços de água e esgotamento sanitário. Ainda existe muita gente sem acesso aos serviços. E, portanto, porque essa é uma prioridade, não nos podemos dar ao luxo de investir em reabilitação enquanto esta situação não estiver resolvida. Portanto, pedia-vos para pensar nisso e ver se revêem ou não nesta frase, digamos assim. E a pergunta que faço a seguir é se estão também, se tiverem família, se tiverem filhos, se estão preparados para deixar os vossos filhos mais velhos passar fome ou morrer à fome para dar apenas para pagar a conta do hospital quando nasce o bebê ou para comprar o leite para o bebê. Portanto, é um bocadinho essa a situação que nós temos se entendermos que a importância da universalização dos serviços leva a que não se faça reabilitação no que já existe. Estamos a matar, estamos a destruir aquilo que já existe e, portanto, é fundamental, se nós queremos ser sustentáveis, de encontrar um balanço, de tentar um equilíbrio entre estas duas situações. De investir em serviços, em expandir os serviços que já existem e em manter, conservar, reabilitar, repensar aquilo que o património que já existe. Eu falava no slide anterior na questão da água e esgotamento sanitário, que é um termo que eu vejo ser muito usado no Brasil. E aqui mais um desafio para pensarem um bocadinho neste termo. Em Portugal também se usa muito os serviços de água e saneamento. Mas em Portugal já se começa a reconhecer a importância de alterar esta terminologia. E, portanto, começa-se a usar a terminologia que está aqui na frase de baixo. Serviços de abastecimento de água
e de gestão de águas residuais e pluviais. Enfim, genericamente considerados, designados por serviços de águas, e é o termo que eu irei usar nesta apresentação mais à frente. Portanto, a palavra gestão de águas residuais e pluviais faz toda a diferença. O nosso objetivo não é apenas afastar a água residual ou a água pluvial do sítio onde ela é produzida, mas é muito mais do que isso, é ver as águas residuais ou as águas pluviais como um possível recurso. E, portanto, nós temos que as afastar, mas temos que as tratar, temos que as depositar num meio adequado, ou temos que reutilizar a água sempre que isso fizer sentido e for viável. Portanto, estamos aqui a gerir, ou estamos a gerir as águas pluviais também num contexto integrado de planeamento urbanístico, de áreas de lazer, de retenção na origem, e, portanto, estamos de facto a gerir este recurso e não apenas a promover o seu saneamento ou o seu afastamento do local de produção. Continuando com provocações, parece-me que esta frase é, enfim, consensual. O clima está a mudar, temos de estar preparados para situações climatológicas mais extremas, portanto temos períodos, como todos nós sabemos, períodos de secas mais intensas e de pluviosidade muito mais intensa também, e portanto os nossos sistemas têm que ser mais resilientes, têm que ser mais flexíveis, temos que gerir melhor os recursos existentes numa economia mais circular. Parece-me que isto hoje em dia já é consensual e pacífico. No entanto, como é que isto se faz? Quando é que isto se faz? Quem é que paga? E, portanto, aqui a minha deixa, digamos assim, é a seguinte. Eu penso que nos serviços urbanos de água é fundamental, sempre que há oportunidade de reabilitar um conjunto de ativos, nós temos o dever de repensar se devemos repor, se devemos construir uma solução parecida àquela que já existia. Portanto, é sempre que há substituições que nós temos a oportunidade de alterar, de repensar e em vez de substituir, como os ingleses dizem, de like for like, portanto, substituir por equivalente moderno aquilo que já lá existia, não, nós temos o dever, temos a obrigação de repensar e pensar como é que nós podemos gradualmente fazer evoluir os nossos sistemas para que eles se tornem mais resilientes, mais flexíveis, promovendo uma economia mais circular e, portanto, e mais eficientes. E, portanto, só assim é que nós conseguimos ter recursos financeiros para poder fazer essa mudança. De resto, muito dificilmente conseguiremos modelos financeiros que permitam esta evolução que a mudança de clima nos requer. Ainda mais uma provocação, também ouço isso muitas vezes, em Portugal, por exemplo. Gestão de ativos, bom, isso é para quem tem muitos recursos, é para organizações ricas e sofisticadas. Nós não temos recursos financeiros suficientes para implementar essa gestão. Nós não temos recursos técnicos nem recursos humanos para implementar essa gestão. Bom, eu não estou nada de acordo com essa posição. Eu acho que é exatamente o oposto. Eu acho que quando nós temos escassez de recursos, sejam eles recursos financeiros ou recursos técnicos e humanos, é que temos a obrigação de racionalizar o seu uso. Temos que ser muito mais parcimoniosos, não podemos desperdiçar o pouco que temos. E, portanto, é ainda muito mais importante fazer uma boa gestão dos ativos que temos, numa visão de longo prazo, numa visão estratégica. Porque não é caro pensar, usar o que está entre as orelhas felizmente é gratuito. E, portanto, nós temos esse dever de pensar, de racionalizar, para tirar realmente o valor possível dos ativos, e isso vai-nos poupar, vai-nos fazer poupar dinheiro, não nos faz gastar mais dinheiro, faz-nos poupar dinheiro e faz-nos tirar o maior partido possível do que temos. Portanto, gestão de ativos é para todos e é fundamentalmente para quem tem mais necessidade de fazer uma gestão parcimoniosa dos recursos financeiros. Última provocação, também se ouve muitas vezes, gestão de ativos não é a nossa prioridade. Primeiro temos que atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável e depois logo se pensa nesta coisa da gestão de ativos.
Pronto, mais uma vez, a minha posição é exatamente o oposto desta. Eu penso que só é possível caminhar no sentido de atingir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, começando com uma boa gestão de ativos desde o início. Se nós lermos com atenção os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, vamos ver imensos aspectos que têm tudo a ver com a gestão de ativos. Desde a transparência da informação, até à equidade, até à questão da sustentabilidade, até à questão da eficiência. Portanto, um número muito elevado de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável acabam por ter componentes que são componentes da essência da gestão de ativos. Portanto, não é nada que venha depois, é qualquer coisa que tem que vir desde o início, quando nós estamos a procurar cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Enfim, com estas provocações, já falei não sei quantas vezes de gestão de ativos. Esta sessão, portanto, já houve várias sessões de gestão de ativos, eu imagino que esta conversa já possa ter ocorrido em sessões anteriores, mas pelo menos relembrava, se isto não for novidade, mas pelo menos relembrava o que é no entendimento, na visão das normas ISO 55000, o que é que se entende por gestão de ativos. E entende-se que é a atividade coordenada de uma organização, de uma qualquer organização, para percepcionar e produzir valor a partir dos ativos. Então, nós temos que entender o que é que são os objetivos de uma organização, da nossa organização, o que é que nós pretendemos, o que é que nós queremos fazer da vida, o que é que são as nossas aspirações e, portanto, temos depois que pensar como é que os ativos que estamos a gerir podem contribuir para maximizar o valor que temos enquanto organização. Portanto, quando estamos a falar de serviços de água ou serviços de água residuais, naturalmente que o que queremos é um serviço de boa qualidade, com acessibilidade e que seja sustentável ao longo dos anos. Portanto, esses serão os principais objetivos e, portanto, a gestão de ativos ou a gestão patrimonial de infraestruturas, quando estamos a pensar em particular de infraestruturas urbanas de água, é disso que estamos a falar, de tentar conseguir estes objetivos através das infraestruturas. Aproveito a oportunidade para vos dar a conhecer, se não conhecerem ainda, a página de internet do grupo da ISO que produziu estas normas, que é a Comissão Técnica 251, que tem muitos materiais, tem casos de estudo, tem muitas publicações e que existe em português. Portanto, a Comissão Técnica Portuguesa fez a tradução e fez a tradução até de muitos materiais que eu tive a ver há pouco e não estão ainda publicados, ou eu não estou a procurar bem, eu pensava que já estavam publicados, se não estarão quase. Há muitos materiais que já estão publicados em português e, portanto, se virem aqui materiais que vos interessem, não hesitem em contactar-me e eu canalizarei a questão para o grupo de comunicação da Comissão Técnica Portuguesa, que tem feito um trabalho excelente e que tem realmente trabalhado muito na tradução e, portanto, facilita naturalmente a consulta desta página que é muito rica, é das melhores páginas de normas da ISO que eu conheço. E que está disponível, está ali o link para se aceder a esta página. Gestão de ativos, ainda de acordo com estas normas, a gestão de ativos assenta em 4 princípios fundamentais, que são os que aqui podem ver. É o princípio do valor, reconhecendo que os ativos existem para fornecer valor à organização e às partes interessadas. Portanto, o que interessa dos ativos não é propriamente a sua condição física, mas o que é mais importante é o que é que eles aportam para os objetivos da organização, maximizando esse valor. Temos depois o alinhamento, é através da gestão de ativos que nós conseguimos traduzir os objetivos da organização em decisões técnicas, em decisões financeiras, em planos concretos, em atividades do dia a dia.
Um terceiro princípio é o princípio da liderança. Sem uma liderança de boa qualidade e sem uma cultura empresarial, não é possível ter esta percepção e produção de valor a partir dos ativos. E, finalmente, a garantia. A gestão de ativos constitui ela própria a garantia de que os ativos asseguram a sua função neste contexto de produção de valor para a organização. E, portanto, todas as normas assentam nestes 4 princípios. Há várias normas, as 3 fundamentais são as 55.000 que definem os conceitos e os princípios gerais, as 5.001 que estabelecem os requisitos a cumprir e que permitem até a certificação de acordo com as normas, se quem pretender ir até ao ponto de certificar a sua organização, os seus ativos, de acordo com estas normas, e depois a 55.002, que ajuda a implementar a 55.001. No fundo, é um guia com orientações para aplicar a 55.001. A 55.001, portanto, o conjunto de requisitos abarcam estas áreas que aqui estão assinaladas. Portanto, o contexto da organização, a liderança, o planeamento, o apoio, a operacionalização, a avaliação de desempenho e a melhoria. Portanto, a questão da existência de informação, de documentação, de transparência, de se poder provar porque é que uma determinada decisão foi tomada, qual foi o rumo que levou à tomada de decisão, podendo reproduzir esse processo sempre que necessário. Portanto, enfim, todos esses aspectos são aspectos que são tratados nestas normas. Uma confusão que se vê muitas vezes ser feita é o que é que se entende, qual é a diferença entre gestão de ativos e manutenção. A manutenção pode ser vista mais como gestão dos ativos. E gestão de ativos é alguma coisa para a qual a manutenção é importante, mas que é muito mais do que manutenção. Muitas vezes verifica-se que as organizações, as empresas, designam por gestão de ativos aquilo que antigamente designavam por manutenção. É um termo mais moderno, mais bonito, mais atual, mas no fundo estamos a falar de manutenção e é importante perceber as diferenças. Há uma diferença enorme entre gestão de ativos e gestão dos ativos ou manutenção. A gestão dos ativos contempla as ações concretas que nós vamos fazer sobre os ativos e pode ser levada a cabo com ou sem uma estratégia e um contexto organizacional estruturados. Agora, naturalmente, a organização ganha mais valor se fizer esta gestão dos ativos sobre um contexto mais estruturado de objetivos e de estratégias e, portanto, sobre um contexto de gestão de ativos. Portanto, a gestão de ativos tem um foco mais alargado, mais estratégico, mais de longo prazo, compreendendo muitos níveis da organização e sendo aplicadas a todas as funções ou departamentos, e não apenas aos departamentos técnicos que tratam da manutenção. Naquele site que eu vos referi há pouco, existe um documento que eu recomendo claramente a leitura, que faz esta diferença entre gestão de ativos e gestão dos ativos. E aqui estão 2 exemplos, nesse documento estão bastantes mais, mas aqui 2 exemplos. Portanto, está a fazer gestão dos ativos, peço desculpa, aqui era está aqui uma gralha. O primeiro da direita é dos ativos, o da esquerda, peço desculpa, portanto, o primeiro da esquerda é dos ativos e o da direita é a gestão de ativos. Portanto, se quem gera os ativos está focado em dados de localização e avaliação dos ativos, em indicadores de desempenho operacionais atuais, em orçamento do departamento, está a fazer gestão dos ativos. Mas se tiver decisões que sejam suportadas
em informação, com um contexto estratégico relacionado com as necessidades do cliente. Se estiver focado em estratégias para selecionar e explorar os ativos ao longo dos seus ciclos de vida para apoiar os objetivos da atividade da organização. Se estiver focado na colaboração interdepartamental para otimizar a afetação dos recursos e as atividades, aí sim já está a fazer gestão de ativos. Eu farei esta correção desta grelha antes destes slides depois vos serem distribuídos. Portanto, o da direita é gestão de ativos. E a mesma coisa se passa neste slide. Portanto, o da direita, gestão de ativos. Portanto, se quem gera a organização está focado em ganhos ou perdas de curto prazo, em desempenho departamental ou individual, nas poupanças, especialmente em custos operacionais, está a fazer gestão dos ativos. No entanto, se tiver uma versão, se estiver focado no valor de longo prazo para a organização, no desenvolvimento de competências e capacidades de todos os recursos humanos, se estiver focado também nos riscos empresariais compreendidos e mitigados, aí sim já está a fazer gestão de ativos. Mas nós estamos aqui a falar de gestão de ativos e eficiência. Ora, o que é eficiência? Eficiência, não fui buscar aqui esta definição a sítio nenhum, a nenhum local, foi aqui escrita de cabeça. A otimização da eficiência corresponde à minimização de recursos, dos recursos usados, sejam eles recursos energéticos, recursos hídricos, recursos humanos, recursos financeiros, para obter o mesmo resultado. Portanto, para idênticos resultados, é mais eficiente aquele que conseguir produzir esses resultados com menos recursos. Até aí, enfim, acho que é pacífico, não tem nada de novo, nem me parece que seja uma questão polémica. Onde a questão é menos evidente é na questão de nós estamos a falar em eficiências de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo. Quando nós estamos a falar de gestão de ativos, isto faz toda a diferença. Quando nós temos visões de curto prazo, e quando estamos a falar em gestão de ativos, e quando estamos a falar em resultados, e os resultados, podemos falar nos resultados em termos de redução de custos para a mesma qualidade de serviço, a forma mais fácil de reduzir os custos para a mesma qualidade do serviço é reduzir os custos de investimento em reabilitação. Porquê? Porque isso não se vê no curto prazo, o efeito. Como estamos a falar em ativos de muito longa duração, de muitas décadas, não é por nós, num ano ou em 2 anos, não fazermos reabilitação, não investirmos na conservação daquilo que temos, que a qualidade do serviço vai ficar afetada. E, portanto, se nós tivermos uma visão de eficiência de curto prazo, a forma de atuar é reduzindo os custos de investimento e a redução dos custos operacionais de curto prazo sem prejudicar o serviço prestado. E, portanto, isto corresponde a manter baixos ou nulos os custos de reabilitação, escolhendo as opções de menor custo de aquisição e de instalação, sem pensar muito o que é que vai acontecer no futuro. Se estamos a falar de soluções que sejam de boa qualidade, de duração elevada e que com custos de operação mais baixos. No entanto, se nós estivermos a falar de eficiência, exatamente com a mesma definição, mas se tivermos uma visão de longo prazo da eficiência, é exatamente o oposto. Nós o que queremos é minimizar os custos no ciclo de vida dos ativos, sem prejudicar o serviço prestado, tanto no presente como no longo prazo, e, portanto, a eficiência no longo prazo, sempre que se tem esta visão de eficiência no longo prazo, basicamente o que nós estamos a dizer é que queremos fazer gestão de ativos. São 2 conceitos indissociáveis. Eficiência no longo prazo e gestão de ativos são 2 coisas que andam em paralelo e completamente indissociáveis. Esta figura pretende significar o curto, médio e longo prazo
E, portanto, se nós pensarmos no que são os ciclos eleitorais, que são curtos, não é? Portanto, temos eleições de cada 4 anos, ou 3 anos, ou 5 anos, enfim, depende do contexto, depende do país, depende do tipo de eleições. Temos também ciclos de nomeação dos gestores, que também são tipicamente com durações parecidas, 3 a 5 anos. E, portanto, tanto os políticos eleitos como os gestores nomeados ou eleitos têm que prestar contas num período que é um período curto, comparativamente com o período de duração dos ativos dos quais estamos a falar, quando falamos dos sistemas de águas. Por outro lado, tem estes políticos eleitos e estes gestores sofrem uma pressão forte dos usuários muitas vezes mal informados e mal informados por nossa culpa, dos profissionais deste setor, e portanto têm uma visão também eles de curto prazo. O que lhes interessa é pagar pouco na hora, sem preocupar com a consequência que isso pode ter no futuro, e com uma comunicação social muitas vezes populista, que também não ajuda neste contexto e, portanto, faz uma pressão adicional sobre políticos eleitos e sobre a nomeação dos gestores. Portanto, existe um contexto que proporciona muito, propicia muito uma atitude, uma gestão com uma visão de curto prazo dos ativos. Mas nós já percebemos que para haver sustentabilidade, para haver uma eficiência no longo prazo, é fundamental ter esta visão de médio e longo prazo. Não é fácil. E aqui surge um bocadinho o papel do regulador. O regulador não é o único ente que pode aqui ter um papel, mas tem um papel fundamental. Que papel pode ter o regulador, então, dos serviços de água para promover uma gestão de ativos e, no fundo, uma visão estratégica de longo prazo? É isso que estamos a falar. Portanto, o regulador deverá não concentrar-se apenas no curto prazo, também tem que olhar para o curto prazo naturalmente, tem que olhar para o longo prazo, mas tem de igual modo olhar para o longo prazo e defender os interesses de longo prazo, para que assim os custos globais sejam mais baixos e haja a garantia de uma responsabilidade intergeracional que muitas vezes está posta em causa com as práticas que nós hoje temos nestas matérias. Eu aqui conto-vos uma história que o nosso colega Jaime Mel Batista, que foi regulador cá em Portugal durante uma dúzia de anos, conta com alguma frequência. O que ele diz é que tinha a sensação que quando tinha reuniões de concertação, digamos assim, em que procurava de negociações sobre o setor, em que tinha a representação do titular dos serviços, por exemplo, dos municípios. Se fosse o caso de haver operadores privados, tinha um representante, tinha o operador privado. Poderia ter a representação de associações de consumidores e, portanto, ter o usuário atual também presente. Mas o que ele diz é que tinha sempre a sensação que nestas reuniões de negociação mais complicadas, que tinha sempre uma cadeira vazia, que não era nunca ocupada. Ninguém do que estava presente, com quem ele tinha que negociar, defendia os interesses da geração emergente. Portanto, das nossas crianças, dos nossos filhos, dos nossos netos, ou até de nosso próprio, quando formos velhinhos, os interesses dessa geração que vem a seguir não estavam presentes. E, portanto, havia uma pressão, realmente uma pressão muito grande para o curto prazo, e tinha que ser ele, regulador, a não se esquecer que aquela cadeira estava lá, que havia interesses desta geração emergente que não podiam de maneira nenhuma ser postos em causa. E, portanto, essa é uma responsabilidade muito grande que o regulador tem, a nunca se esquecer que há aquela cadeira. Portanto, é aquilo que ele designa, que ele costuma designar por o síndrome da cadeira vazia. E, portanto, agora no resto desta apresentação eu vou centrar no que é que pode ser um papel, o que é que podem ser várias ações
pegando no caso português, pegando no caso dos dois reguladores que têm aqui um papel, nós temos um regulador nacional no continente português, que é a ERSA, Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos, e depois nós temos regiões autónomas, e na região autónoma dos Açores existe uma entidade reguladora regional, que é a ERSARA, Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos dos Açores, que tem seguido, foi formada mais tarde do que a ERSAR, mas tem seguido muito o trabalho e a linha de atuação da própria ERSAR. E, portanto, eu vou aqui fui buscar na ERSAR e na ERSARA, validando com as pessoas destes institutos o que me parecem ser algumas boas práticas de promoção da gestão de ativos em Portugal. E para fazer isso, peguei numa definição de regulação, de tipos de regulação que o Jaime Bautista defende, e que é a seguinte. Portanto, ele define a atuação regulatória em duas vertentes fundamentais: uma regulação estrutural e uma regulação comportamental. Sendo que a regulação estrutural abarca aspectos da organização, de legislação, de informação e de capacitação, enquanto que a comportamental abarca a regulação legal e contratual, a regulação económica, a regulação da qualidade do serviço, a regulação da qualidade da água para consumo humano e ainda o interface com os consumidores. E, portanto, agora vou-vos dar exemplos em cada uma daquelas caixinhas, o que é que a ERSAR ou a ERSAR e a ERSARA têm feito. Em termos de organização, portanto, a ERSAR promove uma visão de longo prazo da eficiência operacional dos prestadores de serviço. Portanto, há reguladores, e não conheço o suficiente no Brasil para poder fazer uma apreciação sobre os reguladores brasileiros deste ponto de vista, mas eu conheço muitos reguladores que têm uma visão de curto e médio prazo, têm uma visão também eles próprios de uma eficiência de 3 a 5 anos. No caso da ERSAR, não tem sido esse o caso. Portanto, eles têm feito uma pressão muito grande para melhorias de eficiência operacional, mas pensando sempre nesta eficiência operacional de longo prazo. E, portanto, isto é em si um pilar fundamental para a gestão de ativos. A ERSAR também detém um sistema de avaliação da qualidade de serviço com indicadores, em que alguns dos indicadores são indicadores também de longo prazo e são indicadores que têm a ver com gestão de ativos. Por exemplo, quais são as taxas de reabilitação nos últimos 5 anos, é um exemplo. Ou quais são as falhas em termos de rupturas em condutas, de colapsos em coletores. Portanto, neste sistema de avaliação da qualidade de serviço estão englobados uma série de indicadores que têm a ver com a gestão de ativos e com esta visão de longo prazo. Também a ERSAR procura articular-se com entidades financiadoras nacionais, promovendo estímulos financeiros. Por exemplo, há relativamente pouco tempo, houve uma linha de financiamento para a construção de de extensão de sistemas existentes, mas que era condicionada à existência de cadastro, com a seguinte lógica: se você não sabe o que tem, não venha pedir dinheiro para fazer mais. Primeiro tem que saber o que tem, porque senão não nos consegue convencer que precisa muito de fazer alguma coisa de novo. Primeiro tem que nos demonstrar que tem um cadastro decente, porque senão não poderá gerir profissionalmente, com proficiência, aquilo que tem. E, portanto, este incentivo, que foi associado a um outro incentivo preliminar, depois deste incentivo ser anunciado, foi criado um incentivo preliminar de apoio à elaboração de cadastros. E, portanto, esses dois mecanismos associados fizeram com que houvesse uma melhoria significativa dos cadastros dos sistemas portugueses. É um exemplo. Regulação estrutural. A ERSAR apoia o Governo na elaboração de propostas legislativas. Por exemplo, o Decreto-Lei 194 de 2009
requer, isto é por culpa, digamos assim, por grande influência da ERSAR, requer que todos os prestadores de serviço que sirvam mais de 30 mil habitantes promovam e mantenham um programa de gestão patrimonial de infraestruturas. Outro exemplo relativo à informação. Tanto a ERSAR como a ERSAR recolhem, validam, processam, disseminam dados e informação sobre as infraestruturas existentes e o seu desempenho e sustentabilidade. São muitos os exemplos de informação sobre esta matéria. Estão aqui alguns exemplos, estão aqui listados alguns. E, portanto, a informação, o controle, portanto, a recolha de informação, a publicação da informação, o controle de qualidade de informação sobre as infraestruturas existentes é fundamental para a gestão de ativos. É fundamental de dois pontos de vista, principalmente. É fundamental porque ajuda as próprias entidades a gerirem melhor os seus ativos e, portanto, é um instrumento de gestão de enorme valia, mas também é muito importante para quem define, quem desenha as políticas públicas. Só é possível desenhar uma boa política pública sobre esta matéria se souber o que existe, a condição, o funcionamento, a qualidade do serviço prestado, dos sistemas que existem. E, portanto, este esforço enorme, esta atenção muito grande que a ERSAR e a SARA têm dado à recolha de informação, tem realmente uma valia, é crítico para o sucesso de uma gestão de ativos. Outra daquelas caixinhas, ainda no âmbito da regulação estrutural, é a capacitação. Também, tanto a ERSAR como a ERSAR têm vindo a promover bastante capacitação em várias áreas e, em particular, na gestão de ativos ou gestão patrimonial de infraestruturas. Os principais instrumentos que têm vindo a usar são ações de sensibilização, ações de formação e ações de capacitação, com alguma semelhança com esta rede de aprendizagem em que vocês estão inseridos. Também a ERSAR e a ERSARA têm prestado apoio, têm integrado de alguma forma projetos de capacitação promovidos por outras entidades, como sejam, no caso do LUNEC, que é a minha organização, um laboratório de pesquisa aplicada. Nós chamamos iniciativas nacionais e já fizemos 2 edições sobre gestão patrimonial de infraestruturas e mais outras relacionadas de algum modo com esta temática. E a ERSAR sempre nos apoiou, sempre esteve presente sempre que é chamado, sempre deu opiniões e é sempre muito receptivo aos resultados destes trabalhos. E, portanto, com a colaboração, seja com o LUNEC, seja com diversas universidades, esta colaboração acaba por contribuir de uma forma determinante para esta vertente da regulação, em projetos, em cursos. E a própria ERSAR depois incorpora muitos dos resultados destes projetos, destes trabalhos, na atividade regulatória. Portanto, muitos dos índices que têm, muita da abordagem que a ERSAR e a SARA adoptam, resultam de trabalhos feitos, em particular no LUNEC, que é a minha organização. Passando agora para a regulação comportamental e começando pela regulação legal e contratual. A ERSAR é responsável pela regulação legal e contratual dos serviços de água, incluindo a gestão de ativos na sua atividade. Portanto, tem dado bastante atenção a este aspecto da regulação legal. Por exemplo, requer algumas práticas de gestão de ativos como parte dos contratos. Portanto, quando faz uma análise de contratos, observa o que é que está previsto em termos de gestão de ativos e estabelece algumas metas mínimas a atingir que são especificadas na forma de indicadores de qualidade de serviço. Regulação económica. Também ambas as entidades estabeleceram uma política tarifária com o objetivo de, progressivamente, se vir a atingir uma plena cobertura de custos de forma consistente com a capacidade económica da população. Suponho que no Brasil haverá o mesmo problema que existe em Portugal. Muitas vezes as tarifas não são suficientes para cobrir os custos e muito menos são suficientes para cobrir os custos
relativos ao reinvestimento, à reabilitação dos sistemas. Quanto muito cobrem os custos operacionais. E, portanto, esta é uma questão que não pode ser, é incontornável. Portanto, tem que haver aqui conhecimento de quanto é que são os custos reais, tentar perceber que potencialidade é que existe de ganhar eficiência para que esses custos, mas eficiência numa visão de longo prazo, possam ser reduzidos, tirando mesmo que são ineficiências de água, de energia, e poder não desbaratar os poucos recursos que se têm, mas assegurar que se faz uma reabilitação e uma gestão de longo prazo para que os sistemas sejam sustentáveis e, tanto quanto possível, com cobertura de custos. Passando agora para a regulação da qualidade do serviço, já vos referi que ambas as entidades têm um sistema de indicadores de qualidade de serviço. No caso da ERSAR, já está em vigor desde 2004, portanto já lá vão 17 anos de aplicação, com revisões periódicas, portanto em cada 5 anos há uma revisão e uma atualização do sistema de indicadores, sem grandes alterações, mas no fundo aprendendo com o que se passou para trás e permitindo aqui alguma modernização. Devo dizer que essa modernização, olhando para o percurso da ERSAR, portanto a mais antiga, as principais alterações têm a ver com gestão de ativos, têm a ver com a inclusão de um conjunto de indicadores e de índices, o índice de caracterização infraestrutural, o índice de medição de vazão, o índice de gestão patrimonial, o IVI, que é o índice de valor da infraestrutura. Portanto, teve muito a ver com a introdução de novas métricas que são incentivadoras de uma melhor gestão de ativos. E, portanto, o objetivo de uma sustentabilidade infraestrutural está presente desde a primeira hora, tendo também indicadores que medem a sustentabilidade infraestrutural. Naquilo que tem a ver com a regulação da qualidade da água para consumo humano, enfim, está menos diretamente ligada à gestão de ativos propriamente dita. Estamos a olhar mesmo para a conformidade da qualidade da água para consumo humano face à legislação europeia e portuguesa que existe, mas de qualquer forma os resultados são reportados ao regulador, são auditados, são publicados e divulgados e, portanto, são também uma informação muito importante. Ao querer fazer gestão de ativos, é naturalmente fundamental conhecer-se qual é a qualidade da água que existe, o que é preciso melhorar, quais são os problemas, quais são os desafios e, naturalmente, que esta informação é uma informação também incontornável quando se quer fazer uma boa gestão de ativos. Finalmente, regulação comportamental ainda, a interface de consumidores. Tanto a ERSAR como a ERSARA dão a possibilidade aos usuários dos serviços para reclamarem sobre deficiências de serviço, incluindo aquelas que têm a ver com práticas incorretas de gestão de ativos. E, portanto, esta prática não é exclusiva da gestão de ativos, mas inclui aquilo que possam ser deficiências percepcionadas pelos usuários sobre gestão de ativos. Estas entidades depois gerem estas reclamações, constituem-se como mediadores na procura de soluções e, enfim, genericamente conseguem mediar esses problemas encontrando uma solução e também ainda reconhecem o dever de informação transparente. Portanto, o dar a conhecer a informação sobre os sistemas e, em particular, naquilo que tem a ver com a gestão de ativos, é também um aspecto muito importante destas entidades reguladoras. Devo dizer-vos que no início não era nada evidente, as entidades reagiram um pouco no sentido de dizer, mas esta informação é confidencial, não tenho nada que a pôr a público, mas, enfim, rapidamente perceberam que todos tínhamos muito mais a ganhar se essa informação fosse publicada. E um exemplo da transparência que existe em Portugal hoje em dia
é a existência de uma app que pode ser instalada em qualquer telefone, em qualquer. Agora não estou a lembrar como é que se diz em português do Brasil. Nós dizemos telemóvel. Estava a falhar a palavra, peço desculpa. Telemóvel, espero que entendam. Celular. Celular, exato, o celular, estava a falhar o celular. Portanto, uma app que se pode aplicar, que pode baixar em qualquer celular, que mostra quais são os resultados dos indicadores de qualidade do serviço, incluindo os relativos à gestão de ativos de todos os municípios portugueses. Quais são hoje, no meu município, ou no município do meu amigo, ou no município onde irei visitar amanhã, quais são os resultados dos indicadores de qualidade de serviço desse mesmo município. E, portanto, a concluir, a gestão de ativos é essencial para melhorar a eficiência, a eficácia e a sustentabilidade dos serviços, pensando sempre nesta eficiência numa perspectiva de longo prazo, sem descurar, obviamente, o curto e o médio, mas sem descurar o longo prazo, é isso que eu queria vincar, que, por pressão social e política, prevalece a procura de resultados imediatos, que tendem a sobrepor-se aos valores de sustentabilidade e de responsabilidade intergeracional, mas que a mudança de cultura passa muito por comunicar bem, por se mostrar porque é que é importante, porque as pessoas, mesmo a sociedade em geral, mesmo as pessoas que não são de maneira nenhuma especialistas nestas matérias, entendem com facilidade que têm que proteger os seus filhos e não há ninguém que não seja sensível a essa matéria, desde que lhes seja explicado porquê, como, porque é que isto é importante. E, portanto, há um trabalho de sensibilização grande a fazer para alterar esta perspectiva muito imediatista das coisas. E esse processo funciona e acho que estamos a progredir no bom caminho. Portanto, é fundamental conciliar os interesses e a gestão de ativos é, sem dúvida, um instrumento essencial de negociação e de conciliação de interesses. E, finalmente, os reguladores têm uma responsabilidade de promover a boa gestão de ativos pelos prestadores de serviços. Portanto, têm este dever de contrariar a inevitabilidade de ciclos curtos políticos e de gestão, conferindo esta responsabilidade de ver as coisas no longo prazo e assegurar esta eficiência neste sentido de longo prazo.